Pelo nosso Viber, chegou uma pergunta para o Nabil, do Antônio Gomes. Nabil, pelas informações que você tem, você é candidato, você não é administrador do Santos. Então, pelas informações que você tem, qual a dívida real do Santos Futebol Clube? Bom, vamos lá. São coisas distintas. Uma é a dívida do Santos hoje, que a dívida é o fluxo de caixa, que vai chegar em torno de 80 milhões de reais no final do ano. Outra coisa é o passivo do clube, que chega a 300 milhões de reais. O passivo, o que é o passivo para o torcedor entender melhor? Quando você compra um apartamento para pagar em 20 anos por 1 milhão de reais, você tem uma prestação de 5 mil reais, e no final do ano de 60. Então, de 1 milhão e 200 no caso total. Então, isso é um passivo. Daqui 20 anos, você tem esse passivo para pagar. Então, o Santos Futebol Clube não é diferente. É completamente diferente a tua dívida com o passivo. E tem muita gente confundindo dívida com passivo. São coisas completamente diferentes. Isso é simples. A sua pergunta ao Fernando Silva, por favor. Fernando, você disse alguns dias atrás, em um meio de telecomunicações, que você vai trabalhar meio período no Santos e muitas pessoas estão perguntando sobre isso. E queria também saber de você o que aconteceu em 2010, 2011, que você saiu do clube numa votação, você não explicou direito isso ontem pelo CG, por todo o CG. O pessoal sempre pergunta isso, então eu quero passar a pergunta para você. A primeira pergunta... Meio período. Meio período. Hoje eu tenho uma situação estável, tenho uma empresa, Companhia Coral, tenho 3 representações comerciais que me dão estabilidade e possibilidade de dedicar todo o tempo possível ao Santos Futebol Clube. Essa empresa vai ser gerada, já é gerida hoje pelo meu irmão, não vejo problema nenhum. Quanto a ser dispensado, fui dispensado pelo presidente Luiz Álvaro, que foi envolvido por pessoas do seu grupo, que antes era um grupo só, mas que se gostaram muito de ganhar. Gostaram de ganhar os 4 títulos, gostaram de sair da obscuridade que estavam. E aí, projetos pessoal, ego, vaidade, isso aqui todo mundo já ouviu no futebol, seduziram o presidente Luiz Álvaro a tomar essa decisão. E os resultados do segundo mandato, aquele que você participou, mostram o que aconteceu, comparando 2010 e 2011 e o que aconteceu depois com a minha saída. O presidente Luiz Álvaro passou por um período sério de doença, se recuperou, soube da minha candidatura, me ligou, pediu desculpas pelo que tinha feito e ofereceu apoio e não pediu nada em troca. E apoio a gente não nega. Fernando, a sua pergunta ao Pérez, por favor. Pérez, você que é da área, que atua na área de marketing, o que você acha da solução sugerida pelo Modesto Roma para recuperar as receitas do Santos Futebol Clube? Projetos como a volta da criação da Disneylândia, Sunfest, parque temático. O que você acha disso? Olha, eu acho que todas as ações para o futebol precisa ser inovado, né? Nós estamos acompanhando o futebol há tantos anos e ele não muda em nada. Então, eu acho que se o Modesto fez essa proposta é porque ele deve ter algum conhecimento, algum trabalho em cima disso. Eu, por exemplo, para trazer o público de volta, eu quero conhecer o perfil do público, eu quero saber por que as famílias abandonaram os estádios, né? E isso é uma ferramenta muito boa para o marketing, é trazer o público de volta, com hospitalidade, com segurança, usar mais as torcidas organizadas para que sejam monitores de recepção, a torcida adversária e até a torcida organizada adversária, e o Santos dá um exemplo disso. É sonho. Há tantos sonhos na minha vida que sempre duvidaram, como trazer os títulos de volta, não só para o Santos, mas para o futebol brasileiro, da década de 59 e 70. Muita gente zombou de mim e eu acabei fazendo. Então, diante de tudo isso, eu acho que toda ação para o futebol em marketing é interessante. Eu acho que o marketing, antes de mais nada, tem que estar em São Paulo. Nós temos uma subsede em São Paulo de luxo, que custa aí por volta de 50 mil reais por mês. Ela ocupa praticamente um andar, né, na Alameda Santos. Nós podemos utilizar trazendo o marketing, criando um departamento comercial
para vender Obrigado, o Pérez. patrocínio. Eu acho que há muito que se fazer no marketing. A sua pergunta ao Modesto Roma, por favor. Modesto, a nossa proposta de mando de jogos contempla muitos jogos em São Paulo, estádio Pacaembu e outras praças, porque o clube precisa de receita, todo mundo está vendo isso. O senhor acha que o sócio e o torcedor estão sendo bem tratados pelo clube? Eu acho que não. Eu acho que os sócios não estão sendo bem tratados pelo clube, não. Concordo com você que o Santos precisa jogar em São Paulo, o Santos precisa jogar aonde a torcida está. O Santos é de Santos, é da Vila Belmiro, mas jogue onde jogar, ele é o Leão do Mar. O Santos tem que jogar no Pacaembu, tem que jogar nos outros estádios aqui da capital paulista, no interior, onde o Santos tem muita torcida, no Paraná, em Mato Grosso, em todos os lugares onde estiver a presença da torcida. Agora, isso tem que ser feito com planejamento, um estudo de marketing sobre cada uma das praças e feito isso com antecedência, não em cima da hora de afogadilho, como tem sido feito ultimamente, e respeitado os direitos dos sócios em qualquer estádio que o Santos venha a jogar. Nós sempre fizemos isso na nossa gestão e continuaremos fazendo, com respeito ao associado do Santos Futebol Clube, de Santos, de São Paulo e de todo o Brasil. Modesto, a sua pergunta ao Fernando Silva, por favor. Fernando, você repetiu aqui algumas vezes sobre o Santos ser um clube vitrine de jogadores de futebol. O Santos ser usado pelos empresários para ser uma vitrine, uma barriga de aluguel para os empresários. O que se privilegia? O futebol do Santos ou o negócio dos empresários com quem você é tão ligado? Então, Modesto, você tentou ser hábil com as palavras, mas eu nunca falei do Santos ser vitrine. No mundo do futebol, e você não milita no mundo do futebol, quando se fala de vitrine, é a porcentagem que um empresário paga simplesmente para usar a camisa do Santos. Ou seja, ele já sai, para colocar jogador no Santos, ele já sai dando para o Santos de 20% a 25%. Dando para o Santos de 20% a 25%. Aí estipula-se no mercado de 40% a 50% de uma opção de compra a preço antecipadamente negociado se o jogador der certo. Por exemplo, o Zé Love foi para o Santos com o preço do passe estipulado em R$600 mil. Quando venceu a opção, o Santos exerceu a opção com o Zé Love, R$600 mil, e vendeu o Zé Love por 6 milhões de euros. Esse é o negócio que privilegia a empresário e o Santos Futebol Clube. Mesmo negócio foi feito com relação ao Danilo, que veio para o Santos com uma porcentagem fixa de 37,5% dada ao Santos. Danilo foi vendido por 12 milhões de euros e o Santos ganhou em cima de 12 milhões de euros um jogador que pagou R$1,5 milhão de reais. É esse o modelo que a gente quer colocar de novo no Santos Futebol Clube. E não um modelo que tinha no seu antecessor, que fatiou a base e os jogadores do Santos Futebol Clube antes de 2010. Fernando, a sua pergunta ao Orlando Rolo. Rolo, você se diz o candidato mais jovem e mais experiente. Eu gostaria de saber, sem nunca ter dado um chute numa bola ou entrado num vestiário, como você vai administrar o futebol do Santos Futebol Clube, que é a razão da existência de nosso amado clube do coração. Então, Fernando, para administrar um clube da grandeza do Santos Futebol Clube, não é necessário você ter sido jogador de futebol. Essa é a diferença do futebol para os outros esportes. Os outros esportes geralmente têm como seus dirigentes, cartolas, ex-atletas. O futebol não, e é por isso que ele encanta a todos. Creio que também nenhum dos outros candidatos tenha sido jogador de futebol, nenhum senhor. Então, eu não considero esta condição importante para se administrar o clube, e sim a experiência que possuo como 6 vezes conselheiro do Santos e vice-presidente da Federação Paulista de Futebol. Nós temos mais uma pergunta de um dos nossos repórteres. A pergunta vai para o Nabil. Vamos ouvir a pergunta do Luiz Carlos Quartarolo. Obrigado, Wanderlei Nogueira. Olha, eu gostaria de saber do candidato à presidência do Santos,
O futuro, é claro, todo mundo está perguntando isso, mas principalmente sobre reforços. O Robinho chegou nessa temporada, até achei que foi uma boa contratação, ele não jogou tudo que a gente esperava. Ao que tudo indica, ele vai sair, não vai, é justamente isso que eu quero saber, se dá para segurá-lo por mais um tempo, ou se virá alguém desse nível, um jogador desse nível, para se juntar ali no ataque do Santos, com o Gabriel, com o próprio Leandro Damião, para que o Santos saia desse marasmo de que nos últimos campeonatos brasileiros, principalmente, tem ficado só no meio da tabela, não tem conseguido nem Libertadores da América. Obrigado, um abraço a vocês aí. Bom, Quartarolo, posso te responder da seguinte forma. Com relação primeiro a Robinho. Robinho tem a cara do Santos Futebol Clube, o Santos Futebol Clube é o Robinho, a gente precisa, ele tem um contrato até o meio do ano, não acredito numa saída dele, ele é santista, ele lutou para voltar para Vila Belmiro, a questão de conversar com ele e prorrogar esse contrato, quem sabe até o final da carreira dele. A minha proposta com relação ao futebol, aos jogadores, contratações, é simples, não dá para ficar comprando jogador para compor elenco. Jogador para compor elenco, para ficar ganhando não sei quanto, mas se você pegar 10 jogadores para compor elenco, para ficar na reserva e não resolver jogos, não adianta de nada. Esses 10 jogadores vão custar 2 Robinhos. Então o que a gente pretende fazer é o seguinte, dar uma maior sustentabilidade na base, trazer o pessoal da base, que nós temos talentos, ela é conhecida como uma das melhores do Brasil, e botar ela para dentro de campo para jogar junto com os profissionais. E trazer somente jogadores para resolver. Os jogadores cascudos, que em partidas decisivas conseguem resolver e trazer títulos para o Santos Futebol Clube.